gente fala sobre economia no Fast News porque o governo federal prorrogou as inscrições para que as empresas possam aderir ao programa Desenrola. Sobre isso a gente conversa agora com o economista Alessandro Azzoni, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado pela gentileza. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, a gente deu muito destaque ao programa Desenrola, principalmente para que as pessoas pudessem limpar o próprio nome, já que o Brasil tem um problema grande de superendividamento. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, com as empresas, esse processo também pode ajudar, porque as empresas também têm dificuldades financeiras, principalmente as empresas que ainda, com os efeitos da pandemia, vêm sentindo muito no bolso essa situação. E qual é a necessidade também de se ajudar as empresas nesse processo, doutor? Nós temos hoje um grau de endividamento muito grande devido à pandemia, não só as pessoas físicas, mas as empresas também que tiveram as suas receitas comprometidas durante a pandemia pelo lockdown e até a retomada, porque houve uma mudança no perfil do consumidor, né? O consumidor tinha o consumo compulsivo, então isso dava com que você tivesse aquela venda constante. A partir do momento que você foi para a pandemia, que você ficou com as compras online, você teve uma mudança desse conceito. Hoje o consumidor ele tem uma visão um pouco mais consciente da sua compra, e aí as empresas tiveram também essa retração, né? Contando com isso também a questão da inflação no período da guerra da Ucrânia, aquele primeiro início da guerra, onde nós tivemos o preço do petróleo batendo 120, que praticamente puxou os preços principalmente dos alimentos. Isso acabou reduzindo muito a renda das famílias, e com isso acabou prejudicando muitas empresas que não conseguiram reativar as suas receitas junto com as suas despesas, e já tinham assumido dívidas para poder se manter funcionando, pagando seus funcionários. Até o próprio Pronamp, que foi colocado pelo governo Bolsonaro, ela era um incentivo, só que ela contava-se naquela época, a Selic estava 2%. Então, muitas empresas aderiram a esse programa Pronamp, só que nós tivemos uma elevação de 13,75% na Selic, mais 1,50% praticamente, que era a taxa de juros do Pronamp, acabando endividando essas empresas. Então, você incluindo as empresas para que elas consigam sair dessa espiral de dívida, também é um grande sinal para a economia, porque ela pode ter a questão da empregabilidade, consegue respirar novamente, e aí consegue até honrar seus pagamentos. Pois é, o senhor faz parte também da Associação Comercial aqui de São Paulo. O senhor diria que hoje a situação das micro e pequenas empresas é uma situação mais difícil para justamente essas companhias poderem entrar no Desenrola, ou é um problema geral, mais generalizado? O grande problema das micro e pequenas empresas é justamente a sua escrituração contábil, né? Então, eu lembro muito da questão vou fazer uma analogia à questão do Pronamp. Quando foi liberado a questão do Pronamp, muitas empresas elas podiam tomar 50% do seu capital social ou do seu 30% do seu faturamento. Então, essas micro e pequenas empresas, elas nunca se preocuparam em ajustar seu capital social ao tamanho da empresa nos dias atuais. E elas faziam muito faturamento por fora, para não ter uma tributação tão alta. Então, quando chegou essa questão de você tomar esse empréstimo em cima do que era declarado na Receita Federal, então ficava num valor muito submisso, né? E não adiantava, praticamente não resolvia esse problema. Então, a micro e pequena empresa, elas têm essa dificuldade, primeiro, de escrituração, a questão de tomada de recursos, porque a sua atividade, ela não representa para o sistema bancário a individualização, tá? Estou falando da individualização das empresas. Ela não representa um segmento que ela possa, na hora que você vai tomar um empréstimo diretamente com o banco acaba praticando taxas maiores por causa do risco do negócio. Então, elas acabam tendo uma dificuldade muito maior nessa recuperação ou nessa gestão, né? Então, elas são sempre, no total, quando nós falamos assim, uma análise total do mercado de micro, né, e pequenas empresas, é um volume muito grande, só que elas negociam individualmente, e essa negociação individualmente, elas acabam sofrendo muito essas questões com as grandes empresas.
Sim. E qual está sendo a receptividade dos bancos para renegociar essas dívidas das empresas? E, inclusive, nós temos a discussão, né, sobre como que essas empresas devem se sair a partir de agora, a partir desse momento em que conseguem renegociar. Será que os principais objetivos são conseguir mais dinheiro para o capital de giro ou até mesmo para pagamento de funcionários? O capital de giro sempre é sempre necessário. As empresas tiveram um grande problema, essas micro e pequenas empresas, elas tiveram muito problemas na pandemia, justamente porque o teu capital de giro, principalmente do varejo, ele se esgota em 15 dias e automaticamente vem com faturamento. Quando houve o lockdown, praticamente ele usava o seu capital de giro de 15 dias, a partir do 16º dia ele já não tinha mais capital, então aí que ele se endividava. Então, o capital de giro sempre se fez necessário para o varejo, então ela precisa desse fôlego, por causa que as vendas só já acabam acontecendo durante o período, então os 15 primeiros dias é feito com capital de giro. E a questão de funcionários, somente aquelas que realmente estão com algum problema de trabalhista, alguma coisa nesse sentido, mas se ela depender dessa questão de buscar recursos para manter a folha de pagamento, ela já está numa situação preocupante em relação ao mercado. Ela tem que estar isso dentro do seu fluxo. Então tem que estar dentro do capital de giro, porque aí você não tem faz parte do negócio. Agora, se ela for tomar recurso para a folha de pagamento, aí a empresa começa a ter um grande problema. Porque se ela vai tomar recursos agora, no mês subsequente, ela tem outra folha de pagamento e assim subsequente. Então, eu acredito que nesse exato momento é mais capital de giro. Doutora, aproveitando a participação do senhor aqui, claro que programas como o Desenrola e outros programas para que se incentive, né, as empresas e também a própria população a reduzir o endividamento, mas o grande problema é o seguinte: você reduz o endividamento, mas é preciso dar um passo a mais, ou seja, esse passo a mais tem a ver com o crescimento da economia, para que as coisas comecem a girar de forma mais rápida. O senhor acha que para esses últimos meses do ano é possível ter uma expectativa mais positiva em relação a isso? Nós tivemos um resultado positivo do IBGE agora do segundo trimestre, aí, que nós esperávamos 0,3% de crescimento do PIB, veio 0,9%, então quer dizer assim, e lembrando que o Boletim Focus em maio praticamente não passava de 1% o crescimento do PIB, hoje nós estamos falando de 2,5% a 3% de crescimento. Então, já é um resultado significativo, apesar das forças ainda que nós temos ainda, uma retração no mercado por causa de processo inflacionário, uma falta de poder de compra das famílias, mas nós tivemos um grande avanço em relação à indústria e serviços e comércio, então que houve uma grande pujança nesse sentido. O agro já era esperado, então, porque nós tivemos uma questão de super safra no primeiro trimestre, então tinha os grãos armazenados, então deu aquele boom no primeiro trimestre, lógico que quando se escoava essa produção do primeiro trimestre, ela tenderia a cair no segundo trimestre, isso era esperado. Mas eu acredito que nós tenhamos ainda um resultado positivo. Para quem tinha um Boletim Focus, era exatamente esse Boletim Focus, era informativo das instituições financeiras divulgado pelo Banco Central, que falava em maio de 1%, hoje nós estamos falando de 2,5%, 2,59%, até com uma estimativa de governo falando até de 3%, o próprio ministro da Fazenda, o Haddad falando em a superação de 3% até índices maiores. Eu acredito que isso possa ser, sim, um alento para as micro e pequenas empresas que estão nesse gargalo, né? Doutor Alessandro Azzoni, economista, conselheiro deliberativo da Associação Comercial aqui de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, boa semana. Obrigado igualmente a vocês e um bom dia.